companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Que Jesus abençoe as nossas reflexões desse momento, que hoje versarão um pouco sobre o capítulo 6, na continuidade da lei de destruição, lá no Livro dos Espíritos, as perguntas que começam no número 742. E essas perguntas estão sob o título Guerras, bastante atual, né? Na verdade, atual o tempo todo. É que agora estamos com uma situação específica, mas vamos falar um pouquinho de guerras, né? De todo tipo de guerra que pode existir ainda entre nós. Mas vamos lá. Primeira pergunta, Kardec diz: qual é a causa que leva o homem à guerra? E aí a resposta é bastante direta no seu início, dizendo: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Em algumas traduções, se refere a transbordamento das paixões. Então, assim, de qualquer maneira, a gente vê que é uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Por quê? Porque toda guerra remete-nos àquela ideia da luta através do físico, do embate. E isso é muito mais animal, no sentido de que os seres do reino animal da natureza, eles precisam sobreviver pela força. É a briga pela sobrevivência através da conquista pelo corpo físico. Mas, quando a gente tiver uma natureza espiritual que se sobreponha a essa animal, o que é a natureza espiritual, né? Entendo aqui que é aquela coisa do que é intrínseco ao espírito. O que é intrínseco ao espírito? A razão e a emoção, o sentimento. Então, quando nós tivermos essa natureza espiritual prevalecendo sobre a natureza material, animal, nós vamos usar a razão, nós vamos usar o sentimento harmônico, equilibrado, para decidir as nossas questões, para pautar, por isso, os nossos relacionamentos. Então, a gente não vai precisar, sim, né, num exemplo bastante rústico, se alguém nos chega com uma questão, a gente não precisa avançar para cima da pessoa e estapear, e bater, e socar e tal, e agredir fisicamente. Nós sabemos que apesar da nossa ainda inicial, digamos, evolução dessa natureza espiritual, digamos assim, nós sabemos que a gente não precisa fazer isso. O primeiro momento é a gente tentar o diálogo e não o embate físico. Então, aqui a gente vai vendo já o nosso exercício de colocar a natureza espiritual acima da natureza animal. Mas ele ainda diz, né? E transbordamento, ou satisfação, em algumas traduções, das paixões. Então, vamos guardar isso daí, porque isso daí vai ser bastante importante daqui a pouco. Aí ele complementa dizendo: no estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, do mais forte. Por isso é que em tais povos o de guerra é um estado normal. Sim, né, foi o que nós falamos. Antigamente não havia razão, então o que acontecia? Qualquer discórdia era resolvida na base da força. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas. Então, o que ele falou lá que era a causa? Era a predominância da natureza animal sobre a espiritual e o transbordamento das paixões. Então, ou seja, para que a gente torne a guerra menos frequente, a gente vai atuar na causa. A gente vai deixar de reagir tanto pela natureza animal, usar mais a nossa natureza espiritual, desenvolvendo-a, e vai evitar esse transbordamento de paixões, porque nós vamos, digamos, evangelizando essas nossas paixões e elas vão sendo diluídas e se tornando virtudes. Então, na medida em que nós não tenhamos mais paixões para transbordar e não tenhamos aquela natureza animal sobrepondo a todas as nossas decisões e ações, nós estaremos evitando as guerras, né?
porque assim, de novo, aqui é importante que a gente sempre, quando a gente vê essa palavra, a gente pensa na coisa dos povos. E, no entanto, os povos refletem o comportamento dos pequenos grupamentos de indivíduos e, em última instância, de cada indivíduo por si só. Então, é isso que a gente não pode nunca perder esse contexto, tá? E aí ele diz, né? E quando se torna necessária, ele está perguntando que à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele levita as causas. E quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Aí a gente para e diz, pô, mas quando se torna necessária? Então, em algum momento, ela é necessária? E aqui eu acho que a gente precisa parar e interpretar, né, a coisa pelo progresso do nosso intelecto. Esse necessária aqui, eu não creio que seja no sentido de que Deus criou uma necessidade da guerra. O que eu acho que acontece é que às vezes ela se torna necessária na medida em que os homens caminharam para aquilo, ou seja, necessária como consequência inevitável e não como uma imposição do progresso. É a mesma história que a gente fala da dor e do amor. A gente pode progredir pela dor e pelo amor. Só que muitas vezes a gente não escolhe o caminho do amor. E em escolhendo o caminho do erro, o caminho das paixões, o que acontece é que a dor ela é uma consequência inevitável. É nesse sentido que a gente diz que a dor se tornou necessária. Então, eu interpreto esse necessário aqui também nesse sentido. Tanto que, pulando uma perguntinha que a gente já vai voltar, na 744, Kardec pergunta: que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Então, assim, de novo, não é que Deus tenha criado a guerra e nem tenha imposto que em todos os caminhos dos homens a guerra tenha que estar presente. Mas o que ele diz é a liberdade e o progresso. Então, ou seja, é aquele velho, né? Aquela velha frase na nossa mente sempre: até do mal Deus tira o bem. Então, quando acontece uma guerra, existe uma consequência de liberdade e de progresso. O progresso, por exemplo, intelectual, é indiscutível que após as grandes guerras, por exemplo, houve grandes saltos intelectivos. A guerra põe as pessoas para pensar e aí com isso desenvolver-se intelectualmente. Ainda que muitas vezes esse desenvolvimento não vá totalmente para o caminho do bem, mas é um progresso intelectual que vai acontecendo. Repito, ele seria o único caminho? Não. Mas como não decidimos traçar o caminho mais reto e mais harmônico, isso acaba acontecendo como uma consequência. E aí, em estando a consequência acontecendo por ser inevitável, até daí Deus faz nascer o bem desse mal ali. Então ele diz a liberdade e o progresso. Mas por que a liberdade, né? O próprio Kardec pergunta, mas se a guerra deve ter por efeito o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a subjugação? E aí os espíritos respondem, subjugação temporária para pressionar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, ou seja, apesar do móvel de uma guerra normalmente ser uma subjugação, quer dizer, ali é uma tentativa de ver quem é o mais forte e aí o mais fraco termina subjugado ao mais forte, existe nesse processo todo um caminhar, digamos, filosófico, em que nós vamos questionando essas relações humanas, em que nós vamos vendo que não é assim, que não pode ser assim, que há que se desenvolver mais empatia pelas diferenças entre os povos. Enfim, nós temos um longo caminho a traçar, mas nós já traçamos. Se a gente olhar realmente para trás, a gente vai ver que a humanidade progrediu sim, não tanto quanto a gente ainda gostaria e não ainda naquilo que sejam os nossos sonhos, né, de fraternidade,
Mas os nossos próprios sonhos ainda são nossos e, portanto, limitados ao nosso entendimento. Há possibilidades muito mais belas e harmônicas de convivência e de fraternidade. Então, aparentemente existe um efeito de subjugação, mas os espíritos mesmo dizem, é uma subjugação temporária, porque é essa subjugação que vai levando os homens a pararem e a refletirem. E aí a gente vai chegar naquele ponto, né? Temos todos que ser contribuintes de aumentar essa massa de encarnados, de homens, de espíritos que se dedicam à fraternidade e à paz. E aí, voltando a 743, né? Eu inverti aqui a ordem. Kardec diz: da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? E aí os espíritos dizem sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Olha aqui que coisa importante. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. E nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, mais uma vez, olha o chamamento de que os povos serão irmãos na medida em que os homens, né, compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. O que é o homem compreender a justiça? É o indivíduo, o homem, compreender as leis de Deus, compreender o que realmente é justo nas relações humanas, e isso automaticamente se refletirá na harmonia entre os povos. Os povos viverão como irmãos na medida em que o homem... Então, assim, de novo os espíritos chamando a atenção de que não existe essa entidade, país, nação, povo, se a gente desconsiderar de que esses elementos são feitos. São feitos de indivíduos. No livro Emmanuel, Emmanuel tem uma página em que ele fala sobre a dependência, na dependência da guerra. Essa questão da guerra ser absolutamente necessária, como é que faz e tal. Esse livro foi escrito ainda durante, ou no finalzinho, da Primeira Guerra Mundial. Então ele está falando só da Primeira Guerra. Mas tem um chamamento em que ele chama a atenção de que essa guerra ela alterou a carta geográfica do mundo europeu, iniciaram-se novas políticas econômicas, só que aí ele diz assim, mas a verdade é que cada país multiplicou os seus organismos de guerra. Cada qual pensou na paz, trabalhando na sombra para as lutas do porvir. Então, ou seja, os povos disseram que estavam entrando em paz porque chegou um momento em que foi inevitável ver que aquela situação de destruição não ia levar a nada, não ia levar ao progresso de ninguém, ao bem-estar de ninguém. Então os povos resolveram isso, mas eles, na sombra, continuaram aumentando o seu foco na guerra. Então é aquela coisa assim, né, sempre do país dizer, não, eu não estou me armando para atacar, mas eu preciso me armar para me defender. Então todo mundo pensa assim, e aí todo mundo tem um arsenal enorme, e aí em qualquer desavença a gente, eu tenho aquilo lá. Aí já foi por terra a ideia de que era só para se defender. Mas a questão é que isso é talvez o que exatamente a gente vai fazendo no nosso mundinho. Como eu falei, é o reflexo. O povo, a nação, os países, são os reflexos do que cada um dos seus indivíduos faz. E é aqui que eu acho que fica muito, 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 muito importante a gente refletir no tal do guerras. E o que nós temos feito com relação a isso. O que nós temos feito, por exemplo, das nossas guerras localizadas, vamos colocar assim. Como que estamos em relação aos nossos relacionamentos familiares, no nosso relacionamento no trabalho, no lugar onde a gente vive, com as nossas relações de amizade? Como que nós estamos
caminhando no sentido de evitar a guerra. Vocês vão lembrar, né, que a gente comentou que lá a primeira resposta, ela já fala da natureza animal sobre a espiritual, mas ela fala do transbordamento das paixões. Então eu fico pensando sempre, né? Quando a gente sai correndo, entra no metrô e sai correndo para pegar um lugar, porque tem poucos lugares para sentar. Desculpa, tá, gente, se eu estou falando assim uma coisa imaginária, se não é a realidade de vocês e tal, mas eu percebo isso em muitas das pessoas ao meu redor. Pode ser que eu esteja atraindo os semelhantes, né? Mas enfim. Mas só como exemplo, e aí a gente pode levar isso para outras circunstâncias, cada uma específicas da sua vida. Quando a gente faz isso, o que está acontecendo ali? Um transbordamento do meu egoísmo. Eu quero para mim. Eu não olhei ainda em volta para saber se tem alguém com uma necessidade maior do que eu. E quando eu digo uma necessidade maior, não é aquela coisa do, é o idoso, é a gestante, é alguém que tem uma questão física qualquer. Não. É o desenvolvimento daquela sensibilidade de, às vezes, eu estou sentada já no meu lugar correto, digamos assim, né? Antigamente até existia aquela divisão de lugares para essas pessoas especiais ou idosos, e eu dizia, tá, então se todos os lugares estiverem ocupados, todos os idosos ali, o próximo idoso que entrar, então ninguém tem que fazer nada. Mas assim, o meu ponto é que, independente de eu estar estar sentada no lugar que me é de direito, o meu dever como cristão não é aprimorar a minha sensibilidade de forma que eu olhe e que eu tente ter a empatia de perceber no olhar, às vezes, de um homem forte. Estou botando todos aqueles estereótipos de quem está no topo da pirâmide, não tem necessidade nenhuma. Né? Ele é um homem jovem, sem necessidades físicas, mas o que ele passou naqueles dias, naquela noite? Que nível de cansaço que ele pode apresentar? Eu nunca saberei isso 100%. Mas na medida em que eu vá desenvolvendo o meu olhar pelo outro, pode ser que eu seja capaz de captar aquela vibração sutil de que aquele merece, naquele instante, estar mais sentado do que eu. Mas na hora em que eu saio correndo para ter o meu direito preservado, eu estou deixando transbordar o meu egoísmo. E se eu estou deixando transbordar o meu egoísmo, eu estou abrindo uma causa para uma guerra. Na medida em que eu estou num supermercado e alguém sai correndo e entra na minha frente, e eu vou lá, vou lá tirar a minha satisfação, eu estou deixando transbordar ali o quê? O meu orgulho. Que isso? Na minha frente, não. Como assim vai passar em cima dos meus direitos? E muitas vezes eu já pensei mal daquela criatura e ela pode realmente não ter percebido que a gente estava na fila. Agora, então, com esse negócio de fila única, né? Em alguns lugares você tem aquele... é distante do troço. E se a pessoa é novata naquele ambiente, muitas vezes ela não percebeu de fato. Mas mesmo que ela tenha percebido e tenha ido digamos assim, na má fé, o Evangelho não me ensina a olhar para aquela criatura como ele está doente. Ele é um doente porque ele ainda acha que pode e deve fazer valer a sua esperteza. Então, o que é o meu papel? O meu papel é o de ir lá e guerrear, no sentido de já chegar, ou tentar um diálogo, ou tentar mostrar, né, com afabilidade nas minhas vibrações. A questão é que no que transborda em nós aquele orgulho de comigo, não violão, né? Quando eu tenho essa atitude, eu já me inundei de vibrações menos harmônicas,
que entram em choque com as vibrações daquela criatura, que nós também não sabemos que realidade ela tem vivido. Olha aí, entramos na causa de uma guerra. Então, assim, na hora em que, dentro dos nossos lares, a gente tem uma situação qualquer que é pequena, mas a gente aproveita e vai para cima daquela pessoa com uma crítica, por quê? Muitas vezes porque deixamos transbordar ali o nosso rancor. Desculpe o serzinho da natureza, né, que Deus criou, mas ela não pode ver ninguém passar aqui no corredor. Então, enfim, nessa hora nós deixamos transbordar o rancor que existe em nós. O rancor, o ressentimento que trouxe lá de trás uma outra situação e que a gente deixa transbordar ali. Naquela hora que aparentemente não tem nada a ver. O que é isso? É um transbordamento de paixões que deu origem a uma guerra. Sabe como é que, por exemplo, em casa, essa situação de casa, a gente vê logo? É como assim, a gente está criticando, aí o outro se justifica, aí a gente vê assim, mas também, quando a gente começa com mais também, é porque a gente vai querer tirar de nós a culpa de qualquer situação para inculpar o outro, né? Porque o outro merece ser criticado, talvez não por aquilo que ele fez ali naquele momento, mas aquilo que nós guardamos lá de trás. Meu ponto é de que nós temos essas pequenas guerras no nosso dia a dia que muitas vezes nós achamos que é normal. É a forma, mas com todo mundo é assim. Já dizia minha mãe, né? Você não é todo mundo. Eu não sou mãe de todo mundo, como ela dizia. Então, assim, eu não sou todo mundo. Eu sou alguém que me proponho a abraçar o Evangelho. Então, a minha atitude tem que ser mais coerente com esse Evangelho. E aí vamos um ponto que é importante. Estamos agora numa guerra séria. Aí estou falando de guerras de países, né? Nós estamos, o mundo todo está com os olhares do tipo, o que vai acontecer? E aí a gente passa grande parte do nosso contato com o mundo investigando aqueles detalhes do que lá está acontecendo. Porque é Israel, que é Palestina. E a gente começa, a cada leitura, a gente vai tomando um partido. Não, mas é que isso é absurdo. Não, mas é que ele também não poderia ter feito isso. Claro que não. Uma guerra vai ser sempre uma sucessão de erros. Não importa quem esteja certo, mas ela vai ser uma sucessão de desacertos. Vamos até colocar assim, né? Acho que é melhor do que erro, porque ele não tem a intenção de errar, tem a intenção de fazer aquilo que acredita que é o certo. Só que essa crença no que é o certo vem alimentada por todas as suas paixões, vem alimentada pela natureza animal acima da natureza espiritual. Então, qual é o meu papel? O papel daquele que busca seguir o Evangelho, aquele que quer ser mais cristão, é de amenizar essas vibrações. Então, quando existe uma guerra em qualquer lugar do planeta e eu estou ali vibratoriamente contribuindo para aquela guerra, eu estou contribuindo para aquela guerra. Porque todas as vezes em que eu penso, em que eu tomo partido, em que eu coloco na minha tela mental seguidamente aquelas cenas que são cenas de guerra. A gente já sabe que são cenas que não são dignas, digamos assim, dignas da mensagem do Cristo. Mas todas as vezes em que eu coloco reforço nessa vibração, eu estou colaborando para a guerra. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, falando da pandemia, ele deixa ali entender que havia uma guerra iminente. Não sabemos, né, se essa, se outra, enfim, havia uma guerra iminente
E ele diz que houve uma permissão da espiritualidade para que a pandemia acontecesse, buscando-se o mal menor. Ou seja, como se a pandemia viesse para evitar uma guerra de maiores proporções. E aí, a pergunta que cabe para nós é sempre assim: não era a pandemia por si só, era a pandemia como um exercício para a humanidade, a fim de que esse exercício levasse a humanidade a melhores escolhas que não fosse a guerra. Então, não era só, o objetivo não era a pandemia, bota todo mundo dentro de casa, espera passar, depois volta todo mundo com o mesmo status que tinha anteriormente. Porque isso não evitaria a guerra, isso voltaria à mesma situação, só atrasaria aquele desfecho. Então a pergunta que nos cabe é: será que a pandemia fez o efeito? De novo, quando a gente fala a pandemia fez o efeito, não era ela que ia impor qualquer coisa a nós. A pandemia fez o efeito no sentido de a pandemia nos deu a oportunidade de ter uma outra prática. Aí cabe a cada um de nós aquela avaliação do que fizemos com isso. A pandemia, nitidamente, foi um movimento que levou as pessoas a se retraírem daquele contato social. A mim parece que é um simbolismo, uma metáfora muito interessante do quanto nós tínhamos que sair do mundo e nos internalizarmos, convivermos conosco mesmo, refletirmos sobre os nossos valores, nos propormos a ser diferentes na hora de voltar ao contato com o mundo. Porque, de novo, se a gente volta da mesma forma, tudo volta a ser igual. E aí aquele exercício não alcançou a sua plenitude, porque o exercício é para que a gente volte e seja diferente, para que o efeito seja diferente e que eu viva melhor a partir da minha postura renovada. Talvez um exercício interessante seja que nós todos paremos agora e pensemos o que nós mudamos. Como que a gente agora olha para o mundo e consegue viver no mundo que continua desafiador, porque é no rumo do mundo de regeneração, não é ainda nele instalado. Então, nesse mundo em que ainda vivemos, em que eu já consigo ser melhor? Em que eu já consigo não abrir guerra na discussão com algum familiar, na briga pelos meus direitos, né, na rua, no meu condomínio, no supermercado, enfim, nas situações do nosso dia a dia. A pandemia não se propõe a mudar as situações do nosso dia a dia diretamente, mas se propôs a mudar a nossa postura diante dos acontecimentos do nosso dia a dia. Então, agora também, nessa hora em que estamos vivendo essa guerra, nós não sabemos se essa guerra é aquela que chegou no máximo e que se tornou, digamos assim, necessária. De novo, gente, pelo amor de Deus, eu acho muito importante que a gente sempre pense nesse necessária como uma consequência das nossas decisões, não como uma imposição divina. Então, se essa guerra agora se tornou necessária, se aqueles povos que estão lá envolvidos ainda não conseguem ter essa percepção de que estão deixando transbordar paixões que vêm, aí a gente vai ter que, né, são questões históricas. Olha quanto tempo a gente tem inclusive informações do plano espiritual, tem romances que relatam isso, de grupamentos que permanecem séculos em guerra, né? Porque um está em guerra com o outro, aí esse desencarna e provoca esse, e aí eles ficam trocando de posições, mas sempre posições belicosas. Então a gente não consegue abarcar toda a necessidade histórica, assim como a gente não consegue abarcar as nossas necessidades individuais ao longo das reencarnações, a gente também não consegue abarcar todos os traumas que ainda existem nas relações entre os povos. Mas não nos cabe essa investigação. Essa é que é a questão. Quando a gente vê uma pessoa em sofrimento, qual é a nossa postura? É a de ficar olhando para ela e dizer, se ela está passando por esse tipo de expiação, é porque ela deve ter sido isso ou aquilo, fez aquilo naquela encarnação e agora está sendo, né, punida. De novo, primeiro que não é uma punição,
É uma oportunidade renovada da mesma situação para que ver se ela lida diferente e reaprende. Mas mais do que isso, se eu sou colocada no caminho daquela pessoa, o que eu tenho que fazer é a análise da reencarnação dela e do que ela precisa passar agora? Ou a minha postura é a de ajudá-la? Não interessa quem ela é. Eu vou lá e vou ajudar, independente do que seja, certo? Até porque é aquilo que a gente também sempre fala, né? Quem que disse que Deus não me colocou naquele momento ali, justamente porque eu sou o instrumento que ele vai usar para finalizar aquela expiação. Já acabou, ela já pode se livrar daquilo e eu sou o instrumento que Deus colocou para que isso aconteça. Então, de novo, com relação à guerra entre povos, a guerras maiores, não nos cabe também ficar escrutinando isso com tanto detalhe e vivendo e revivendo cenas e análises e julgamentos. O que me cabe é contribuir para que esse conflito seja solucionado. Como que eu contribuo para isso? Eu contribuo através da minha vibração positiva. Aquele conceito brilhante de Joana de Ângeles, né, de que quando a gente tem um vício, não adianta a gente querer arrancar aquele vício. O que a gente faz é a gente vai diluindo aquele vício com a virtude, devagarzinho. Diluir, né, significa que a gente vai botando ali um líquido diferente naquele outro líquido, de forma que a coisa vai ficando cada vez mais suave. Como, por exemplo, a gente tem uma água salgada. Você não consegue tirar o sal dali. Depois você já misturou a água, o sal naquela água, você não consegue mais tirar simplesmente. Claro que existem processos químicos, mas a gente não consegue tirar. Mas qual é o jeito fácil da gente fazer com que aquela água deixe de ficar tão salgada? A gente vai botando mais água para diluir aquele sal numa quantidade maior. Então, o que nos cabe é inundar o planeta de vibrações de paz, de vibrações de fraternidade. É isso que nós precisamos fazer. Que, aliás, a última pergunta dessa parte diz... deixa eu voltar aqui. O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, é claro que aqui a pergunta e a resposta tem a ver com os decididores, né, digamos assim, do processo, aqueles que tomam as decisões da guerra. Mas, quando ele diz responderá por os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição, ou seja, é uma responsabilidade que nós temos todas as vezes em que nós estamos presentes numa situação. E nós estamos presentes nesse momento. Nós somos população da Terra. Então, a gente está presente nesse momento em que irmãos estão em conflito. Muito tem vindo do plano espiritual a orientação de que reforcemos nas nossas preces individuais, em todos os trabalhos que nós temos de grupo, em que a gente faz uma prece, que a gente reforce nesses momentos o envio de vibrações harmônicas. Não é vibração de julgamento, não é vibração de que fulano se aquiete, que Beltrano faça isso, que as nossas posições e opiniões sobre os procedimentos em si, mas que haja vibração de harmonia pelo planeta. E o resto é a gente criar os nossos mecanismos para que as nossas guerras íntimas, as nossas guerras individuais, essas que eu comentei do nosso dia a dia, elas também possam ir se diluindo, porque todas as vezes que um pequeno conflito desse acontece, é vibração belicosa que a gente coloca na psicosfera. Ou a gente acredita que estamos todos interligados nessa espiritualidade, ou não. O que não dá é para a gente ter um discurso de que a gente acredita que estamos todos ligados, que somos todos irmãos, que Deus está no controle, que Jesus é o governador do planeta. Não adianta a gente ter esse discurso se a gente não age em confiança e de acordo com esse critério.
Então, eu gostaria de deixar aqui, para a gente finalizar, uma página que o Emmanuel tem no livro O Espírito da Verdade, que é um livro de autores diversos, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. O Emmanuel tem nesse livro, então, uma página que diz chamada e escolha. Sem flor, não há semente. Mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo. Mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece. Mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena. Mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa. Mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale. Mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge. Mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino de Deus. Isso quer dizer que sem chamada não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Acredito que já tenhamos sido chamados, talvez mais de uma vez, mas estamos sendo chamados novamente, já que aqui estamos nos dispondo a estudar, a refletir. Mas então, se já temos essa informação e já estamos com ela nessa hora justa da evolução, porque o planeta está nesse momento de transformação evolutiva, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Que possamos assim, então, escolher com Jesus.